Você sabia que a mulher tende a ganhar de 5 a 10 quilos do período do climatério, que é quando os ovários vão diminuindo as funções até a menopausa? Não é à toa que o sobrepeso é maior entre elas a partir ali dos 40 anos de idade. Entre a população brasileira, 56% está obesa e as mulheres são a maior parcela, principalmente ali entre os 50 e 59 anos de idade. Com números tão altos, é urgente e importante falar sobre menopausa e emagrecimento. Esse é o nosso assunto de hoje no Conexão Saúde e eu te convido. Vem comigo? Olá, amiga! Olá, amigo! Que bom é estar aqui de novo com você. É um prazer voltar a cada encontro nosso. A cada 15 dias, toda terça-feira, a gente está aqui trazendo assuntos que interessam para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Lembra do nosso compromisso? Te ajudar a viver mais e a viver melhor. E para isso, a gente traz profissionais excelentes que trazem informação valiosa, que realmente você pode implementar no seu dia a dia e ver a diferença. A gente está muito feliz, né? Esse é o nosso 6º episódio. A gente já teve conversas riquíssimas e esse é só o começo. Você sabe, eu me chamo Marcela Moreira e não tô sozinha. Quem me acompanha nessa missão é a Adriana e a Maria Eduarda. Olá, meninas! Olá, Adriana, para quem não me conhece, tudo bem, gente? Eu estou muito honrada, muito feliz por participar mais uma vez desse episódio, né? Porque para a gente é muito importante, porque a gente aprende nessa mesa, nesse programa, a gente aprende com os nossos profissionais e a gente aprende com você. Você é o nosso foco, você é o mais importante. Sabe por quê? Isso aqui tudo está acontecendo por sua causa, porque a gente quer uma vida melhor. Bora com a gente? É isso mesmo, né? A gente aprende muito todos os dias e com os nossos convidados, que é um melhor que o outro. E a gente não pode deixar de falar que o nosso resultado está sendo excelente, graças a vocês. É verdade. Então, não deixe de seguir a gente, curta a gente nas redes sociais, compartilha com todo mundo que puder, porque assim, a gente tá até assustada, né? Foi tão rápido, aconteceu tão rápido e tá sendo muito bom. Muito obrigada. Duda, é verdade. A gente está surpresa positivamente e a gente quer compartilhar isso com vocês. A maneira como vocês têm abraçado o projeto dá aquele calorzinho no coração, um sentimento de que a gente está cumprindo a nossa missão, está no caminho certo. Então, muito obrigada. Aproveita, já se inscreve nesse canal, por favor, meu senhor, minha senhora. Se ainda não fez, faça já. Lá no Spotify, se você está nos ouvindo, segue também. Deixa as suas estrelinhas cada vez que ouvir um episódio. Isso faz toda a diferença para a gente poder se orientar e, é claro, para chegar em mais pessoas, porque, afinal de contas, a gente quer crescer, a gente quer alcançar cada vez mais pessoas que possam nos acompanhar e que integrem esse movimento pela saúde, pelo viver bem. Afinal de contas, a gente está vendo cada vez mais. Então, é nossa responsabilidade cuidar desse corpo, dessa cabeça, para a gente chegar bem lá na frente, né? Bom, eu queria lembrar que a gente não está sozinha, não só aqui entre nós na mesa, mas quem assina o nosso projeto, e é uma honra, é a Farmácia Manipulare, né, meninas? É quem realmente banca esse projeto, que assina embaixo, que está junto com a gente. A Farmácia Manipulare tem aí já 2 décadas de excelência, de qualidade, com seus produtos, com a sua filosofia de trabalho também. Então, se você ainda não conhece, acessa aí por meio do QR Code que está na tela, você já vai direto para o site, ou então você pode digitar na internet, na barra ali de endereço, farmaciamanipulare.com.br. Você vai poder pedir de qualquer lugar do Brasil, vai chegar onde você estiver e você vai ter a certeza de que a gente está muito bem acompanhado e essa coisa que se retroalimenta, né? A gente assinando na Manipulare, a Manipulare assinando junto com a gente. Então, essa é a nossa dica. Bom, nós vamos à nossa ilustre convidada de hoje. A gente estava aqui num papinho antes de começarmos a gravar mesmo, e ela estava contando da trajetória dela, que é de muita coragem, é de reinvenção. Ela tinha uma carreira já bem sucedida, consolidada como cardiologista, e desde a época da faculdade ela queria se dedicar à saúde. Mais do que tratar doença, ela queria ajudar
ajudar as pessoas a viverem bem, com a vida no hoje, fazendo transformações. Para isso, ela correu atrás da endocrinologia, estudou metabologia, até chegar à nutrologia, que é onde hoje ela tem feito grande diferença numa carreira consolidada e reconhecida. Ela é realmente uma inspiração profissional e enquanto mulher também. É uma delícia estar com ela. Doutora Ana Valéria Ramires, muito obrigada pela sua presença. A gente está, assim, felicíssima em receber você aqui no Conexão Saúde. Muito obrigada, Marcela, Adriana e Duda, pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite e é uma delícia estar aqui com vocês, conversando um pouquinho do trabalho que eu faço e poder inspirar outros médicos e também as mulheres que eu tanto tenho foco de ajudar. Com certeza. E vai ajudar demais, né, gente? Ah, bem. A gente é 3 mulheres. É isso aí. É isso. Não, e hoje eu tô naquela fase assim, né? Quarentona, gente. Você já revelou, é 50. Tudo Pra bem. quem não sabe, tá no 40. Doutora Ana Valéria, vamos começar então com uma pergunta que angustia muitas pessoas, não apenas as mulheres. A gente ouve dizer que depois dos 40 fica praticamente impossível manter peso ou perder peso. O que você diz sobre isso? Realmente é uma fase da vida que vai ficando mais complicado a gente fazer as pazes não só com a balança, com o espelho, mas também com esse conforto desse corpo que está em processo de envelhecimento? Sim. É uma verdade, porque a partir dos 40 anos, nós começamos a ter a queda hormonal, a queda dos hormônios sexuais que nós começamos pela queda da progesterona. E com isso, vai prejudicando o nosso sono. Prejudicando o nosso sono é um dos fatores que vai caindo o nosso metabolismo. Então, o que nos acontece a partir dos 40 é uma grande naturalidade. Então, nós precisamos cada vez mais estar nos cuidando para termos um bom envelhecimento e conseguir manter o nosso ideal de corpo, de saúde. A partir dos 40, temos essa virada de chave. O sono, muitas vezes, não é deixado um pouco de lado. E eu acho que é um dos fatores mais importantes, né, doutora? Muito, porque nós temos a produção da melatonina, que é um hormônio que nós produzimos pela pineal. Com ele, nós temos um sono reparador. E muitas vezes, às custas da internet, até mesmo com a pandemia, que ficamos muito em casa, abusamos do horário. E com isso, estamos desregulando os hormônios da fome e da saciedade. Com isso, o sono tem que ser reparador. Nós temos que dar uma atenção muito especial, que antes nunca foi até falado. Doutora, então, uma dúvida, você até adiantou sobre o metabolismo. Metabolismo alto, baixo, comer menos nessa idade, no envelhecer tem que comer menos. O que você me explica isso? Eu explico que nós temos a nossa taxa metabólica basal. É aquela que nós comemos e nós estamos mantendo o nosso corpo ideal, digamos assim. Conseguimos manter o nosso peso. Então, com o nosso envelhecimento, essa taxa metabólica começa a cair. Porém, tem alguns dados que nós, apesar de estarmos com 40 anos ou 45, nós ainda temos uma taxa boa. Por quê? Porque nós estamos fazendo atividade física, que é a ideal, estamos ingerindo a quantidade ideal dos alimentos, não passando a taxa calórica e também tendo sono reparador. Então, nós precisamos ver todos esses pilares. Muitas vezes, não é que nós temos que diminuir a quantidade que nós comemos, mas será que não está entrando a caloria a mais? Mesmo você estando comendo uma alimentação saudável, não está entrando um pouquinho a mais? Tem que ser bem controlado, né?
E você vê, às vezes a gente faz por conta, mas eu acho que a gente tem que ter um monitoramento correto, né? Porque cada organismo é um organismo, cada um reage de uma forma, uns com metabolismo mais acelerado, outros menos. Então, isso é muito importante, a gente dá importância. Assim, é um pilar muito importante, né? Muito Pra avaliar. importante, porque cada paciente é individual. Não tem um medicamento para todo mundo, Não né? tem. Um regime para todo mundo igual. Não Nossa, tem. quem descobrir fica rico. Não tem uma dieta que é boa para mim, um estilo de vida e que é bom para você, Adriana, que é o mesmo. Você tem o seu detalhe, até mesmo porque nós temos a nossa genética. Nossa, isso é muito importante, né? Sim. E a epigenética, que é o meio ambiente agindo na nossa genética. Então, eu estou fazendo algo da epigenética para ajudar a minha genética ou para prejudicar? E faz muita diferença, né? Porque onde você vive muda. Muda. A cidade, se é no Nordeste ou se é no Sul. Muda. Tudo. Os hábitos, né, a cultura, tudo faz a diferença. Eu tenho uma curiosidade, você falou sobre não é só a quantidade do que a gente coloca ali no prato, mas o valor calórico. Embora seja cada pessoa tem uma média do que seria ideal que a gente consumisse diariamente em termos de caloria? Também não, é muito individual. Nós temos exame, por exemplo, um dos itens de uma bioimpedância, que é uma balança que ela também gera a taxa metabólica basal. Então, por ali, você já sabe qual é o seu metabolismo para você queimar a gordura e manter bem a sua musculatura. Além do que tem outros exames também. A partir daí que nós temos que fazer o cálculo de como está a sua alimentação. Você está dentro da sua taxa ou você está superando? Que aí você vai estar ganhando gordura. Entendi. Então, é continha mesmo. A gente vê essa taxa basal, a taxa do que o meu organismo processa, para então calcular esse valor calórico ideal para manter o equilíbrio. Sim, até mesmo porque nós temos a conta da caloria e da energia. Você precisa ter a caloria que está nessa taxa e o quanto que você tem de energia que você está queimando. Então, Então, quem não muitas... faz exercício, né? Tem tudo. Exatamente. Então, como a Adriana perguntou, com o nosso envelhecimento, nós precisamos comer menos? Teoricamente, precisamos, porque a nossa taxa metabólica vai caindo. O nosso sono vai diminuindo pela queda hormonal da melatonina. Então, nós precisamos ter tudo isso alinhado. Entendi. Agora, se a minha queima, o meu gasto energético, ele acompanha essas você pode mudanças, comer, aí eu posso comer equilibradamente, não tem uma grande diferença em relação às quantidades, é isso? É isso. Tô É isso. perdida. Adoro comer. É bom que a genética é boa, né? Que negócio, Nossa, né? gente, os meus pratinhos são assim, sabe? Mas, pelo visto, ela gasta bastante, né? Sim. Até onde eu sei, é uma formiguinha, não para. Então, isso com certeza, além da genética, são Ajuda. hábitos que vão cooperando, né? Doutora, eu vou focar nas mulheres agora. Na menopausa e no climatério, o colesterol, ele aumenta mesmo? E é por isso que a hipertensão nas mulheres nessa faixa de idade é mais frequente? E também é possível controlar isso com a alimentação nas mulheres nessa idade? Com a nossa queda hormonal, o colesterol, ele vai gerar os hormônios sexuais. Então, com a nossa queda hormonal, esse colesterol vai oxidar, vai enferrujar, ou seja, ele aumenta, porque ele sobra. Ao mesmo tempo, é um colesterol ruim. Por isso que as mulheres, quando elas entram em climatério, menopausa, elas se equiparam ao homem 1 para 1 em termos de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, porque antes nós temos 5 homens e 1 mulher.
E quando entra nessa fase, esse colesterol que oxida, fica ruim, a mulher se equipara ao homem. Veja bem como Nossa. nos prejudica. Ao mesmo tempo, pela nossa genética e a nossa idade, nós temos o envelhecimento que as paredes das nossas artérias vai ficando mais enrijecida, mais duras. E com isso vai acontecendo pode acontecer um início de uma pressão alta. É do nosso envelhecimento. E se nós já tivermos história familiar, nós já temos 30% de chance de termos a pressão alta. Então, é um mecanismo que isso, se a mulher não tem até a menopausa, com a genética, muito provavelmente vai se manifestar. Nossa, é perigoso, né? Porque eu ouvi que quando uma mulher infarta, o homem tem aquela dor é característica, né? Aquela dor Aguda no no braço. braço. Eu acho, e a mulher muitas vezes não tem, né? Então é muito mais perigoso. Lógico que eu acho que o perigo é o mesmo, mas acho que não dá tempo de correr tanto. É, porque a mulher, apesar de se cuidar mais, porque culturalmente nós somos ensinadas desde criança a nos cuidarmos, e a partir de um certo tempo a nossa mãe nos leva no ginecologista. É Então, verdade. é culturalmente ensinado a mulher a se cuidar mais. Porém, hoje, a mulher tem muitas atividades. Então, ela tem o trabalho dela, que ela conquistou a independência, ela tem os filhos, ela tem a casa, ela tem o marido. É muito estresse. E esse estresse é um dos fatores de risco que também potencializa esse problema. E muitas vezes, o que nós vemos? Ah, tem a dor, tem o desconforto. Não, isso pode ser do estresse ou um mau jeito. Vai Já ignorando. E aí já é porque sinal, ela né? é um sinal e ela aguenta. Porque o A homem, mulher é forte. ela é forte. E esse é um dos problemas. Então, quando muitas vezes a mulher chega para nós na cardiologia, já tem muito estrago. Porque ela aguenta. Ela foi acostumada a aguentar uma certa dor, até mesmo do parto. Doutora, então, se a gente está falando que essa mulher, ela tem muita dificuldade de se atentar para esses sintomas, para esse mal-estar, o que você diria assim, fica alerta quando XYZ acontecer? O que é um indicativo para a gente procurar um médico que talvez esteja acontecendo um problema cardiovascular? Em primeiro lugar, a mulher deve também, além do check-up ginecológico, precisa fazer o check-up cardiológico. É fundamental, porque além de ser uma doença cardiovascular, a que tem maior mortalidade. Não é o câncer, é a doença cardiovascular, é a número 1 no mundo. Então, nós precisamos ter a cultura de também nos cuidarmos do ponto de vista cardiovascular. A mulher, quando ela entra em climatério, perimenopausa e menopausa, com a queda dos hormônios sexuais, e esse colesterol que começa a ser oxidado e se tornar ruim, um fator de risco para termos infarto, AVC, como eu falei, quando ela tem os calores, mal-estar, isso nada mais é do que alteração cardiológica. Então, essa mulher precisa de uma atenção especial. Ao mesmo tempo, a que não tem sintoma nenhum, não é que essa está mais protegida. Muito pelo contrário, a doença dela é silenciosa. É pior, Eu acho né? que quando se manifesta, você já está no topo, né, da doença. Você já está, e digamos, os fogachos, os calores, é reação cardíaca. Nossa, não é então inerente à menopausa menopausa. nesse... Só a menopausa, não. Ela é uma manifestação cardiológica.
Entendi. Então Nossa, a gente acho está que- falando que, por bem ou por mal, esse é um momento da vida da mulher em que ela precisa de um suporte médico porque o corpo dela está se reorganizando completamente. Exatamente, porque de uma certa forma está esgotando a parte hormonal e ela está tentando se readaptar à nova vida. Por isso que a partir de 2020 foi levantada uma bandeira na Sociedade Brasileira de Cardiologia com relação à saúde cardiológica da mulher. Tanto que aumentou o nível dos riscos cardiovasculares das mulheres por não perceberem ou até mesmo não terem a cultura de se cuidarem do ponto de vista cardiológico. Nossa, essa informação é valiosíssima. Eu acho assim que faz parte tanto da importância do ginecologista como Sim, cardio. sim. É Ela assustador, né? Porque É assustador. chega as Sim. pessoas... Eu não sabia disso. As pessoas chegam na farmácia... O calor é muito comum na menopausa. Sim. Ah, eu quero tomar amora. E às vezes... Tá tendo um problema É tão um- sério. Exato. Um problema sério. Olha, a hipertensão é uma doença crônica reversível. Porque você pode, de repente você está obeso, você emagrecendo, você tem como reverter. Você não está fazendo atividade física, você faz, você tem como reverter. Porém, se você não souber que você está hipertenso, porque muitas vezes o Você nem paciente passa despercebido, passa né? despercebido. Imagina essa mulher que está tendo esses calores, alterando a pressão. Ela nem tem essa informação, como eu estou falando aqui para vocês. Para mim é novidade, realmente. E ela nem sabe que ela tem que ir a uma consulta de cardiologia. É um risco muito alto dela ter um infarto, um AVC. Isso é tão verdade que a mulher se preocupa muito com o câncer, né? E não é só, olha para você ver como ela mencionou, a mortalidade maior é em relação... Cardiovascular. né? Ô, Cardiovascular. doutor, e eu uma dúvida também em número. Você falou que a mulher na menopausa equipara ao homem de 1 para 1. Antes era 5 para 1, agora 1 para 1. Comparando mesmo, mulher ou homem, qual morre mais de infarto? Qual que dá mais tempo de salvar? Não, isso é muito individual. Na realidade, como eu falei, os homens começam a ter a manifestação cardiológica antes. Até por não se cuidarem, até pela cultura nossa do churrasco aqui, do chopp, da cerveja, ou até mesmo o cigarro. Então, eles começam a ganhar mais peso e uma Bebe mais, bebe né? mais. A mulher, como nós temos a É mais cultura, controlada. é mais controlada porque ela também não quer ganhar peso. É. Então, ela se cuida. E não tem essa dieta desregrada, como a maioria dos homens. Então, a princípio, os homens têm, no início, digamos que até os 50 anos, têm uma vida um tanto que não tem uma boa qualidade de vida, Sim. estilo de vida saudável. Porém, não é que a mulher, a partir dos 50, ela estrague o estilo de vida. Não, são as alterações da menopausa. Estragam a mulher. Fica mais difícil Nossa, para que ela. coisa, né? Estragam meu a Deus. mulher. Você vê, a mulher, ela tem que ter um lugarzinho especial, porque... Tem. Essa semana eu tava até Olha. escutando uma entrevista, eu tô tentando lembrar quem foi, que disse assim, que quando ela chegar no céu, que ela tem 2 perguntas para fazer para Deus. Uma é pesada, que é: por que filho vai antes de pai? Que isso deveria ser proibido. E a segunda é: por que a menopausa? E ela dizia assim, que a ginecologista dela, se não me engano, disse que meio que 40% das mulheres tinham uma menopausa com sintomas tão acentuados quanto ela estava tendo. Foi a Ingrid Guimarães, lembrei agora. E ela falou que ela virou assim, no giraia, como diz, né? Assim, realmente ela sentiu muito. E assim, você mencionou uma coisa que eu fiquei curiosa, a questão da insulina. Assim como tem a questão do colesterol, a gente ouve muito falar de insulina e questão de manutenção de peso. Nessa fase da vida da mulher, menopausa, entrando na menopausa, isso também faz diferença? Como que funciona? Muita diferença, porque a insulina, ela se equilibra com os hormônios sexuais. Imagina, se de um lado da gangorra está caindo, a outra
automaticamente vai subir. Então, a mulher fala assim, nossa, doutora, eu não comia doce, de repente agora eu tenho vontade. Ela começa até a mudar o paladar. E com isso, ela vai buscando os alimentos refinados, o açúcar, a massa, por uma mudança até de paladar. E, através disso, vai subindo a insulina, gerando uma síndrome metabólica, a barriguinha que começa a aparecer, a mudança do corpo, do quadril, pelo acúmulo da gordura corporal. Falando nesse assunto de menopausa, que os sintomas são assim tenebrosos, porque mexe na libido, mexe no sono, mexe no humor, mexe em tudo. Tudo. Que horror! É mulher à Agora, beira da loucura. Deixa eu te falar, com alimentos a gente consegue controlar todos esses sintomas? Uma boa alimentação? Uma boa alimentação, eu falo que é até nossa obrigação. É um estilo de vida saudável. Então, com alguns alimentos, nós conseguimos ajudar bastante. Como, por exemplo, eu não falei que o colesterol vai oxidando, que ele vai ficando ruim. Nós temos os alimentos que têm a ajuda como antioxidante, que é, por exemplo, uma vitamina C, as fontes de vitamina C, limão, acerola, os flavonoides, como antioxidante o resveratrol. Até mesmo quando eu explico para a paciente, ela fala assim, tudo bem, doutora, o morango, a uva roxa, mas o vinho, então, é bom para nós. Não deixa de ser pelo resveratrol. Sim. O chocolate, como é um flavonoide, só que o chocolate é 60%, 70%, porque entra o cacau, não o chocolate ao leite. Já que nós já estamos tendo essa mudança do paladar. Porém, tem muitos alimentos que vai nos ajudando. Como, por exemplo, a mulher que está tendo a dificuldade do sono, um chá de camomila, um chá de erva cidreira, e é um alimento. Sim. Para estar usando, né? e pode ajudar. E, doutora, da nossa taxa metabólica basal, né? Uma balança, a gente sabe que para você perder peso tem que menos calorias. Dá para colocar esses alimentos, tipo um chocolate, o vinho, se a mulher gosta, pode encaixar isso na dieta para a gente ter os benefícios também? Pode. Quando eu falo até mesmo da dose do álcool, porque o álcool se transforma no açúcar. Sim. Então, é a conta que nós temos que fazer. A dose, mais ou menos, é 30 gramas de álcool. Para a mulher... Por dia? Por dia. Porém, se utilizar por dia, desenvolve o alcoolismo. Sim. Então, a dose do homem são 2 drinks e da mulher 1. É lógico que se a mulher, muitas vezes que eu atendo a paciente, fala, doutora, eu não como muito, eu fui diminuindo, mas eu não perco peso. Pode ser aquela taça de vinho que ela está tomando todos os dias. Por quê? O álcool nada mais é do que o pão líquido. É o carboidrato líquido. Nossa. Porque ele se transforma no açúcar. Então, às vezes, realmente, o que você está comendo está sendo pouco, até mesmo deficiente, você passando fome. Ao mesmo tempo, é o que eu expliquei da caloria. Extrapola na dose do álcool por dia e está engordando. Não bebe uma taça, bebe a garrafa, né? Mas olha que difícil, né? Para você manter o peso ideal não é fácil, né? Não é fácil. Todo um contexto, é alimentação, é sono, atividade A física. suplementação de antioxidantes, então, ajudaria a mulher nessa fase. Ajuda tanto que é o que eu falo. Nós precisamos ter o ideal para cada paciente. Porque muitos pacientes chegam em um local e pegam um polivitamínico. A vitamina C é bom. Mas será que precisa? Será que a dose não está em excesso? Por isso que eu sempre falo, precisa de um acompanhamento médico. Precisa de
acompanhamento de um médico especializado para que te dê a dose que você precisa. Se você está ingerindo a quantidade das frutas vermelhas, que é um antioxidante ideal, por que que você vai tomar um resveratrol? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Às vezes é perda de dinheiro e sobrecarga talvez a um outro órgão. Exatamente. Então, assim, O equilíbrio é tudo, né? o equilíbrio é tudo. Qual que é a diferença do remédio e do veneno? A dose. É a dose. Exato. A Duda comentou, doutora, sobre o chá de amora. Na verdade em cápsula, o extrato É, de pode amora. ser chá também, né? Esse princípio ativo, a gente está falando de auxiliares, né? Porque já ficou claro que o processo de climatério e menopausa é da vida da mulher, a gente vai passar por ele, cada uma vai ter aí a intensidade, e que a gente tem os aliados nesse caminho. Esse concentrado, o princípio ativo da amora, do chá de amora, ele também é bem-vindo? Ele é bem-vindo com relação aos calores, aos fogachos. Porém, ele não trata a menopausa, mas ele te alivia sintoma. Tá. Tá? É uma Ele ajuda. ele é um fito, né? Ele é um fitoterápico que ele auxilia. Que ele só. auxilia. Doutora, vou na amora ainda. Ele reduz os sintomas, isso a gente já sabe. Mas ele então, teoricamente, mascara o problema cardiovascular da mulher. Sim, mascara. E muitas vezes em cima da alimentação, que tem que diminuir com relação às gorduras, aumentar a atividade física e muitas vezes precisa ser medicado com uma estatina, que é a medicação que abaixa colesterol. Sim. Então, é toda uma Nossa, avaliação é muito íntima. complexo, É né? muito complexo. Precisa olhar por que daquele sintoma. Daquele sintoma, e precisa também, como eu já falei, saber da genética. Porque muitas vezes o seu colesterol abaixou, mas se você tem um risco cardiovascular importante, mesmo o seu colesterol estando em um nível que é considerado bom, você tem uma meta mais baixa e precisa utilizar uma estatina. Faz sentido, sabia? Porque você entrou na menopausa com quantos anos? Uns 46 anos. Então, 46, eu lembro que ela tinha muito calor. Nossa. Muito calor. E ela começou a tomar estatina esse ano. Precisei tomar. Ai. Minha pressão Olha, subiu. Depois de 10 anos, Colesterol quase. alto e a magreza. Então. Mas genético. Genético. Você sabe o que a cardiologista falou, doutora? Você pode comer só capim, É o que, que você vai ter colesterol alto. é o que eu acabei de A, falar. sua a parte de familiar conta muito. Conta muito. Mas olha pra você ver, eu precisei ter um sintoma, uma dor de cabeça imensa, que eu falei, gente... Aí meu irmão, que é cardiologista, falou, Adriana, vem pra cá. Aí a pressão lá no alto, imagina que eu ia pensar que eu era hipertensa, que eu ia ter uma Mas hipertensão. poderia ter visto 10 anos atrás, né? Poderia. Mas Não era hora. Porque não tinha acusado ela ainda. Não tinha. Mas e o calor da menopausa? Sim, mas o calor da menopausa não quer dizer Que que tem. ela já está hipertensa. Entendi. Mas ela está tendo alteração cardiológica também. Então, digamos que há 10 anos, quando ela começou a ter os sintomas, ela começou a ter alterações cardiológicas que agora, com 10 anos, ela manifestou. Isso sim. É uma Tem luzinha que ter no um É uma painel. alerta, luzinha. então. Então, é a Tá dando, luzinha. preste Agora, atenção. vamos pensar na história da mulher que é assintomática, que não tem nenhum sintoma. Nossa. Eu sempre falo que esse é o maior perigo. Por quê? Muitas vezes, se ela não tem sintoma, por que fazer a reposição? Por que ir a um cardiologista? Porque você está tendo alteração interna, você não está tendo sintoma. Mas a alteração você tem. Não, e a nossa formação é o quê? Você só procura o médico se você tem alguma coisa. Alguma né? coisa. A maioria das Tem que ser pessoas. ao contrário, tem, né? Tem que fazer é a check-up, prevenção. O doutor, uma vez por ano é o suficiente, né? Uma vez por ano, passando na cardiologia, na ginecologista, no médico nutrólogo, que eu vim aqui para falar de nutrologia, porém as minhas verdade. duas áreas, elas se completam. Conversam, sim. E por isso que hoje eu me sinto uma clínica para cuidar das mulheres completa.
devido certeza. à minha formação. Sim, Que legal. é. Eu quero voltar, inclusive, para esse assunto da nutrição. A questão do peso, do emagrecimento. Tem nutrientes fundamentais para essa mulher perder peso nessa fase da vida? Quais são ali a alimentação básica dessa mulher no processo de menopausa, doutora? Para perda de peso, né? Emagrecimento. Nós precisamos ter uma quantidade de proteína que seja a nossa ideal. Então, o cálculo da proteína para todas as pessoas é de 0,8 a 1,2. Então, é feito por quilo por dia. Então, o seu é 1, porque você tem o seu peso, da Adriana é outro, o meu é outro e da Duda também é outro. Então, esse é o básico. E muitas vezes a mulher não tem esse aporte proteico. Então, Vai perdendo massa. vai perdendo massa e vai aumentando cada vez mais a gordura. Por quê? Culturalmente, o homem come mais a proteína, porque culturalmente ele come mais a carne. E nós, mulheres, temos até um paladar da massa, do carboidrato, do doce. E o nosso aporte proteico É pequeno, geralmente é pequeno. E com o nosso envelhecimento, vai ficando cada vez menor. Isso é nosso. Este é um grande erro. Então, se nós não tivermos essa quantidade de proteína, porque a proteína tem uma maior dificuldade, lentidão da digestão, então nós ficamos mais saciados. Mas nós temos que manter a nossa musculatura, porque eu falo que a partir do climatério, a partir de uma idade que seja a mulher que entra em menopausa precoce, com 30 e poucos anos, alguns casos, né? Que tem alteração de tireoide, por exemplo, ela precisa cuidar muito, fazer um banco de músculo e um banco de osso. Por quê? Porque a nossa musculatura que nos sustenta e o nosso osso também. Super interessante isso. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, A proteína. olhar o aporte proteico. Proteico. Porque na maioria das pacientes que eu atendo, e olha que meu consultório é 95% mulheres, nenhuma tem um aporte ideal proteico. Por isso, então, que as mulheres nos 40 mais, 45, começam a tomar whey, né? Exatamente. É, Porque já- assim, fazer essa compensação, ou até mesmo, deve tomar whey ou não? Eu vou fazer essa pergunta para mim. O whey é um suplemento. Então, quando você não consegue ter o aporte proteico do dia, ele entra como alimento. Necessário, né? Necessário. Então, assim, é o ideal? Não, o ideal é a comida, como eu falei dos antioxidantes. O ideal é você comer frutas Mas vermelhas. não consegue, né, doutora? Mas não é paladar da mulher. Então, muitas vezes, você precisa entrar com suplemento proteico até para ela manter bem. E acho que também é estilo de vida, né? A mulher é muito corrida, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. O whey é muito fácil. Você pega lá, é bate, prático. pum. Confesso que eu não tomo, gente. Eu faço minhas atividades físicas, mas não. Mas é uma coisa a se Confesso pensar. que o meu tá lá guardadinho no armário, eu esqueci de pegar. Ai, meu Deus! Eu esqueço e não consegui colocar na minha vida, mas depois dessa eu vou colocar. doutora. O whey não é só coisa de maromba. Ô, doutora, de mas eu forma acho alguma. assim, para as mulheres, quem tem facilidade para ganhar peso, porque eu vejo assim a saúde não só em mulheres gordas, né? Em mulheres magras, e são magras e são doentes. Sim, sim. Né? Mas a gente vê muita queixa, pelo menos na farmácia, compulsão por doce. Isso. Isso, gente, elas não se controlam. Sim, então... Eu não me controlo, tá? Eu Aí. assumo. Ah, Não, eu, graças a Deus, eu não tenho esse... Mas eu falo assim, a maioria a tem, maioria né? tem. Até mesmo porque por ansiedade. Sim. Porque, vamos lá, o doce, ele te dá Prazer. um prazer. E muito do que a gente pergunta, as mulheres têm o prazer no chocolate. É. E ele tem o triptofano. O Sim. triptofano é um aminoácido
que vai levar à produção de serotonina e também da melatonina. Então, te dá o prazer. E olha só o link que nós fazemos com o doce. Então, assim, você é alcoólatra? Não, eu sou chocolatra. Eu não consigo ficar sem o doce. Nem que seja um bis depois do almoço. Tudo bem, no final de semana eu como um pedaço de torta, um doce, mas para você ver como que nós somos ansiosas. A ansiedade, nossa, toma conta, né? Toma conta e vai para um doce. Muitas vezes, o que nós... uma orientação que eu falo para paciente... A nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Então, nós precisamos cuidar da nossa microbiota, do nosso intestino. E muitas vezes, porque vira um ciclo vicioso. Quanto mais você está ansiosa, você quer o doce, e aí você vai comendo mais e vai ganhando peso e faz esse ciclo vicioso. Então, qual seria aí uma saída para diminuir a quantidade de doce, a fissura do doce? Em primeiro lugar, a proteína, como eu falei. Porque você, não tendo o aporte da proteína, você vai para o carboidrato automático. E com isso, você tem mais a vontade, porque você tem a necessidade, falta comida. E você vai para a massa que se transforma, o carboidrato se transforma no açúcar e o doce. Então, isso é um mecanismo da mulher. Então, em primeiro lugar, o aporte proteico, que cada um tem o seu. Certo. Em segundo lugar, por que não você, quando eu falo, eu gosto de chocolate. Lógico que a mulher que gosta de chocolate é o chocolate ao leite. Então, vamos fazendo essa substituição. Hoje você come chocolate ao leite, amanhã você vai começar os 70%. Não é assim. Não precisa ser sofrido. Mas vai adaptando o seu paladar. Até mesmo quando você toma um café com muito açúcar... E diminuindo, o açúcar, colocar um adoçante, até mesmo chegar a um ponto de você tirar um adoçante. Então, isso nada mais é do que buscar um estilo de vida saudável. Você até conseguir educar o seu paladar. Ô, doutora, e muitas vezes é necessário alguma medicação para dar um arranque, né? Porque eu falo, quem é muito obeso, olha que difícil mudar totalmente sua alimentação. Sim, muito. Controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade. Muito. Então, às vezes, é necessário naturalmente você introduzir alguns suplementos, né? Sim, muitas vezes. Porque quando o paciente nos procura para tratar a obesidade, muitas vezes ele fala, ai, doutora, já fiz essa dieta, já fiz isso, já entrei para academia, não estou tendo resultado, já tomei isso. E muitas vezes até eu pergunto, meu Deus, o que sobrou para mim, né? Para eu poder ajudar. O que eu vou conseguir fazer? Então, nós temos tratamento anti-obesidade, que são medicamentos. Nós temos on-label, registrados, que são aprovados, como, por exemplo, os medicamentos off-label, que não são para tratamento de obesidade, mas se você tratar uma ansiedade da paciente, já ajuda ela a comer menos carboidrato e menos doce e consegue emagrecer. Com certeza. Eu vou até aproveitar esse gancho que a Adriana deu. É uma pergunta que estava aqui mais para frente, mas a gente sabe que está se falando muito em um medicamento. Nome... Ozempic. Ozempic, né? Eu falei errado, pronunciei errado. O que você pensa sobre ele? O que você pensa sobre o uso das medicações mesmo nesse processo? Sobretudo para quem já está aí num ponto de obesidade, né? Para além do sobrepeso. Como a minha formação em nutrologia e tenho foco em emagrecimento e nas mulheres, eu sou a favor. Porque ajuda. Se o medicamento está ali para nos ajudar, por que fazer? E temporário, né? E temporário. E muitas vezes você chega a uma dose e depois você vê que você diminui. A pessoa precisa ficar com essa dose menor. Por quê? Nós temos que entender que a obesidade é uma doença crônica. A partir do momento que é uma doença crônica, existe um tratamento crônico.
O paciente, ele pode ser obeso por uma compulsão alimentar, por uma ansiedade. Veja bem, precisamos ter um tratamento para compulsão. Sim. Então, eu sou a favor, porque existe indicação. Eu acho assim, Existe tratamento. Olha, pelo que eu estou entendendo, ele é obeso por algum motivo, ou pela ansiedade, ou... Então, você tem que tratar, né? O tratamento é muito individual. E multidisciplinar, né? Sim. Assim, em vários momentos aqui, você mencionou a palavra ansiedade, prazer. Sim. Talvez talvez não, me parece que é o que está por trás de tudo isso, né? O que é que está comandando essas emoções? Existem caminhos para você encontrar prazeres que não seja necessariamente a taça de vinho, o chocolate, eu te respondo. a massa. Fazer exercício. Eu acho que tem Uma a gente alimentação adequada. Namorar, aumenta a testosterona, que mais? Mas uma alimentação adequada, você se sente muito melhor. Com Com certeza. certeza. Muito mais disposta, você dorme melhor, você tem prazer em fazer atividade física. Comer devagar, né, Maria Eduarda? Por favor. Eu tô comendo, ela fala assim. É bom que ela aproveita Eu tô comendo. o estúdio para dar bronca. Marcela, eu tô comendo, ela fala assim, devagar. Mas Devagar. o que você me fala disso, doutora? Ai, Comer meu devagar ou Deus. rápido? Não, eu Maria falo Eduarda, assim... não, eu não tô tirando porque a o razão. comer devagar, você se sacia mais. Você não precisa de quantidade de comida, Sim, né? Sim. Queria saber pra você falar disso. Ah, porque a ela me... mastigação? Exato, Tá. o poder Maria Eduarda, da eu mastigação. sei Ah, mas que- você fala de um jeito, né? Não, a gente sabe que isso realmente é a correria Deixa a do dia doutora dia. contar pra gente qual que é a importância da mastigação, então. A mastigação, ela é muito importante, porque a nossa digestão começa da nossa na mastigação. Na boca. Então, é lógico, muitos pacientes comem rápido. E ontem eu acabei falando, existe hoje o mindfulness, que é a atenção plena. Muitas vezes, quem come muito rápido, ou porque a vida fez isso com ele, porque o trabalho, a rapidez, é o que eu acabei falando, o meio ambiente fez isso, né? Esse estresse com essa pessoa, acaba até acelerando para comer. E pode ser um dos motivos de ganhar peso, porque ele não está sabendo nem o que ele está comendo, é a quantidade. Então, pode ser um gatilho, o comer rápido. Porque esse comer rápido, a digestão dele não é boa, não é tão boa. E com isso vai dar fome, vai comer mais rápido e vai... Isso sobrecarrega os nossos outros órgãos que ajudam nisso? Intestino? Sobrecarrega, porque a sua digestão Não é boa, não é boa. E você O vai... alimento, ele já entra inteiro. Ele não- já entra bem inteiro e com isso você vai ter fome mais cedo e vai comer mais. Então, por isso que eu falei, pode ser um ponto de gatilho, um ponto Pra de início obesidade. para a obesidade. E até mesmo para uma ansiedade, que a ansiedade levar à obesidade. Ô, doutora, me fala sobre quando, assim, na menopausa, a gente vê muitas mulheres obesas, acho que até as magras com anemia. Com a parada de funcionamento dos ovários, isso tem alguma coisa, alguma relação? A gente vê muita gente anêmica. Sim, mas às vezes é o que eu falo novamente. Será que está tendo o aporte proteico? Porque Ou faz a dieta de qualquer jeito, de qualquer né? jeito? E, por exemplo, para você ter uma boa absorção da sua fonte de ferro, como por exemplo do feijão, você tem que ter um aporte de vitamina C. Se você não tiver esse ferro, Não vai ser absorvido. não vai ser absorvido. E também, se você, assim que você comer o feijão, a carne vermelha, pelo aporte do ferro, se você logo em seguida tomar uma xicrinha de café, a quantidade de cafeína vai jogar fora esse ferro. Porque vai se ligar à molécula do ferro e não vai absorver. Gente, e olha vai que gerar dica. anemia. Depois da comida, eu vou tomar aquele cafezinho. Não. Você precisa esperar pelo menos 30 minutos. Por exemplo, quando nós vamos a um restaurante, almoça,
aceita um cafezinho. cafezinho. Sim. Esse cafezinho vai jogar fora o seu ferro. E pode te levar a ter anemia. Nossa, olha. Ao mesmo tempo, o paciente que tem um aporte bom, ou até mesmo um excesso, porque gosta bastante da vitamina C, do limão, ele pode ter uma ferritina muito alta pela grande absorção do ferro através da ligação com a vitamina C. Doutora, eu já ouvi falar, era exatamente isso. Eu vi no Instagram, não lembro de onde. Quando no feijão, você pega o arroz com feijão e joga limão. Por isso. E para absorção de ferro, então. ferro, é. Mas aí eu fazendo isso todo dia, vou Você ter pode uma... ter ferritina alta. Pode ter ferritina alta. Aí eu vou ter que ficar dosando, então. Porque assim, se o que você está comendo, o seu arroz, feijão e colocou o limão, mas se a sua ingesta de vitamina C for só aquele limão ali que você colocou no seu almoço, tá tudo bem. Agora, tem algumas pessoas que aí chupam a laranja, entrou uma quantidade maior de vitamina C. É um problema essa A ferritina alta, A sim. ferritina alta, sim. O que ela pode... Porque é um fator de risco de doença cardiovascular, de trombose, como a ferritina alta. Uma alteração de fígado pode levar a uma cirrose, pode levar a uma esteatose, gordura no fígado, e nada mais é do que uma inflamação do seu corpo. Certo. Então, não é nem para baixo e nem para cima. Ela tem Ela tem ideal o e é ali ideal, que você claro. precisa ficar. Tem o ideal para homens e para mulheres. Tem Entendi. ideal, sim. Ô, doutor, e as mulheres nessa fase aumentam o risco de osteoporose? Tem algum alimento, assim, que pode ajudar nessa parte? Tem sim, que é leite e derivados. Que também leite e derivados é fonte de proteína. Sim. Muitas vezes nós perguntamos e a maioria das pessoas já adultas falam: eu não tomo mais leite, tirei da minha vida e ok. Mas nós precisamos ter um aporte de lácteo e derivados. Então, você pode não tomar o leite, mas você tomar um iogurte, você comer queijo, requeijão. Então, os derivados. A maior fonte para nós é através do leite e derivados. Deixa eu falar uma polêmica agora, porque muita gente fala o leite é inflamatório. E aí? O leite é inflamatório, até mesmo porque o leite que nós vemos, né, vem da vaca e nós não somos bezerro. O leite, quando ele é inflamatório? Quando o paciente tem uma sensibilidade à lactose. E muitas vezes ele não sabe, porque ele não fez exame. Então, o que é o grande problema? Você saber e aí retirar a lactose. Então, a gente pode tomar o leite tranquilamente. Sim. Só Sim. saber. Doutora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Eu falei da anemia, agora eu queria falar sobre essas dietas que eles dão vários nomes aqui. Tem uma aqui que eu nem sei o nome. Paleolítica, dieta da moda. Paleolítica. O que você me fala? Tem umas dietas assim, não comer meio período, toma sopa o dia inteiro. Eu acho assim que isso daí há uma controvérsia, não é? Existe. Nós temos como aqui, ontem eu falei da dieta DASH. Vamos pegar essa dieta. A dieta DASH é a dieta comprovada na cardiologia. Que ela, o que é? Verduras, legumes, diminuir a gordura, os leites e derivados, uma dieta saudável. Porém, qual que é o detalhe da dieta DASH? Diminuir a quantidade de sódio, menor ou até mesmo só 2 gramas por dia. 2 gramas por dia corresponde a uma colherinha de café. No dia todo? No dia todo. Então, Uou. assim, nossa, mas é muito esse sal no dia. Eu não coloco isso, né? Não tenho. Entra um refrigerante light ou zero, veja a quantidade de sódio
que tem, ou até mesmo os temperos prontos, muito usados, veja a quantidade de sódio e muitas vezes está extrapolando. E pode ser um gatilho para uma hipertensão. Então, tem algumas dietas que elas são comprovadas cientificamente, como, por exemplo, a dieta DASH, como, por exemplo, a dieta mediterrânea, que tem um aporte do ômega, que ela e tem os antioxidantes. Então, são dietas com comprovação científica. Agora, tem algumas dietas que até mesmo, algumas vezes eu sou chamada para falar de dietas da moda. Isso. Não tem, Não tem comprovação porquê, nada, né? Não tem o porquê. Eu acho Você assim. tem que ter um estilo de vida saudável. Exato. Você tem que ter um acompanhamento. A dieta que é boa para você não é boa para a sua amiga. A dieta que é boa para você não é para a sua filha e nem para o seu marido. O homem tem um aporte proteico, a mulher tem outro. Aquele que faz atividade física é um aporte, aquele que não faz ou não começou a fazer ainda porque nós precisamos é outro. É muito individual. E Doutora, na internet a gente acha então- tudo, né? Então, Se você quiser uma dieta, tá lá. Dieta pra tal coisa. Dieta pra tal coisa. o que a gente Sim. mais vê, né? O que mais vê, então, assim. Mas vamos lá, eu vou fazer a pergunta para vocês. Se tem tantas dietas e tantas dietas da moda, como que tem esse número crescente de obesidade? Porque não funciona. Eu acho não só Você que... falou tudo, doutora. Não é só que assim, Então a gente tem que tomar dieta cuidado, não funciona. né? Essa lógica não funciona, Não funciona. né? Eu acho que a gente começou falando aqui, a nossa conversa era, estamos falando de saúde, não de doença exatamente. Óbvio que a gente passou por vários quadros aqui explicando hipertensão, É que tá tudo relacionado, cardiovascular. né, Marcela? Sim, mas o que eu estava pensando aqui enquanto a doutora dizia é que a gente fica querendo medicalizar tudo. Então, Isso. assim, a gente fica com medo da comida, com medo de viver o que precisa ser vivido, que no caso você falou várias vezes, atividade física, sono, alimentação balanceada. Ninguém não tem um segredo, não ninguém tem. está inventando a roda. A gente está falando de escolher viver de uma maneira saudável e equilibrada. Aí, a lógica da dieta é o outro lado dessa coisa da medicalização, que é querer uma resposta simples, entre aspas. Você fala assim, Imediata. eu vou fazer um sacrifício muito grande, eu vou fazer... Óbvio que tem momentos da vida em que a pessoa vai precisar fazer, porque tem um grande desequilíbrio, mas é ilógico e irreal que a gente consiga viver de dieta. Ninguém consegue. Né? Ninguém consegue viver É com estilo tanta de vida, né? restrição. Estilo de vida, Marcela, é isso. olha o que eu tenho ouvido muito. Eu tô fazendo dieta, mas eu tô comendo tanto, eu tenho que comer para emagrecer. Mas comendo certo e a alimentação correta. Nutrindo, então, né? O que tá ligado? Emagrecer, parar de comer, vou passar fome. Muito pelo contrário. Aham. Você vê, a Maria Eduarda, ela sempre faz, ela é bem regrada e ela come tudo. Claro, na dose correta, mas não passa fome. Sim. Então, Eu acho que- gente, eu acho que a gente tem que mudar esse Ontem conceito. minha janta foi macarrão. Não, e mudar esse conceito, né, doutora? Acho que as pessoas têm que ouvir isso. Gente, olha, pra vocês, emagrecer não é deixar de comer, saber comer. Exato. Tá? ter Então, orientação. comer, eu acho também muito importante e não ficar muito tempo sem comer, né, doutora? Numa dieta, não é mesmo? Porque quando você fica muito tempo, vamos pegar o meu caso. Atendo, eu não vou parar para comer. Tem hora que eu não consigo. Nem um lanchinho que eu levo, não tem hora que não consigo. Mas o grande problema é você ficar um tempo grande quando você vai fazer aquela refeição. Aí você come muito. Você come o dobro. Então, este é um grande problema. Então, por isso que muitas vezes a paciente tem a impressão que ela está comendo muito. Não, ela está comendo correto. Agora eu estou emagrecendo, eu estou comendo muito. Não, ela está comendo fracionado e o que ela precisa. E antes ela comia
fazia Às vezes até pouco, 2 refeições, porém a quantidade das 2 refeições era muito grande. E a qualidade, às vezes, do que estava comendo não entregava o que ela precisava nutricionalmente e exatamente. agregava peso, né? Doutora, eu vou fugir um pouquinho desse roteiro, mas eu acho importante. Muita gente fala assim, eu não faço regime porque eu não tenho dinheiro. E não é assim que funciona, né? Não. Você pode fazer regime, comer bem e de uma forma que o seu bolso, não é mesmo? Olha, e também já me perguntaram várias vezes. Ai, fazer dieta é muito caro. Gente, não é. É a dieta, é a comida de verdade que nós aprendemos com a nossa avó. Arroz, feijão, é a salada. comida de verdade. É essa comida. Porque muitas vezes chega paciente para mim, doutor, olha, eu estou fazendo essa dieta, não consigo. Você não consegue por quê? Porque tem muita comida, o seu trabalho não te permite, porque você não gosta do que está aqui, porque muitas vezes é colocado e a pessoa não gosta. E muitas vezes não consegue comprar, gente. Então tem que ter muito bom senso a hora que você está montando uma dieta para uma paciente. O que ela gosta? O que ela pode comer? O que ela consegue comprar? Não adianta nada fazer uma dieta irreal, né? Inacessível, Que ela não vai aderir. Que não vai aderir. Então, assim, o que eu falo? O mais natural possível. Descasque a banana e desembale menos o pacote de bolacha. Sim. É isso. mesmo. Tem que virar mantra, né, gente? A gente ouve e acaba não fazendo, mas, né? Tome a água do que o refrigerante. Gente, ó, ninguém tomou água aqui, ó. Ah, eu já tomei. Já tá ó, minha acabando, caneca já gente, está tá. vazia. Ô, doutora, deixa eu aproveitar o embalo. Nós estamos aqui. A Adri já compartilhou durante a conversa que ela já está em menopausa, é isso? Já passei. Então, já passou da fase. Eu tô aí 30 para 40, Duda na faixa dos 20. Nós que ainda vamos enfrentar esse período na vida. Tem como a gente já ir condicionando esse corpo para chegar lá nesse momento, talvez com um pouco menos de desafio? Mais preparadas? Mais preparada, exato. Sim, a dica que eu falo para todas é alimentação saudável, estilo de vida saudável, atividade física e sono reparador. Ai, meu Para Deus. todos, Sono, para todos. A idade que você esteja. Então, como aqui a Duda, a mais nova de nós, isso é estilo de vida saudável que você deve ter desde criança. Porque muitas vezes chega criança para eu atender e ajudar, é muito difícil. Por quê? Porque é o estilo de vida da família e quer que a criança emagreça. Sim. Então, estilo de vida é a partir do momento que você nasce. É. Essa é a preparação não só para a menopausa, para o seu envelhecimento saudável. Até mesmo porque aumentou muito a longevidade, o envelhecimento da população mundial. Nós precisamos envelhecer bem. Ô, doutora, mas tem um detalhe. Por exemplo, a minha mãe, com 40 anos, a minha mãe era velha. Sim. Porque não teve essas informações, eles não tinham na época. Isso daí nem... Sim, né? Então, hoje, essa juventude, eles têm todo o acesso. Eu acho que a expectativa de vida, eu acho que só aumenta, né? Só aumenta por conta de tudo, porque olha quanta informação eles têm. Agora, eu comecei a fazer atividade física, tá certo que eu nunca gostei, mas comecei a fazer por conta da menopausa. Perdendo massa, tal, precisei fazer. Mas essa meninada com 14, 15 anos já estava... Então, é outra formação. Eles têm as informações que chegam hoje nessa moçada é muito diferente das que chegaram na minha mãe. Agora, imagina a minha avó, não tinha informação nenhuma. Sim. Essas coisas que nem existiam, né? Vários avanços, né? Vários avanços. Doutora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e a gente sempre tem um quadro que chama Receitinha. O que é a receitinha? É uma dica prática que você dá, aquela assim, que não pode deixar de fazer. É aquela assim, essencial. E a receitinha que a gente quer hoje é para as mulheres que já estão entrando na menopausa, que elas já começaram o processo, o que ela não pode deixar de fazer?
A minha receita é atividade física. É a Atividade principal, é né? a principal. Atividade física é saúde. Até porque, com os nossos músculos, nós temos muitos hormônios em produção. E através da atividade física, nós dormimos melhor, nós pensamos melhor, melhora a ansiedade, melhora a nossa imunidade, melhora a flacidez, melhora a manutenção da nossa massa muscular, dos nossos ossos, já que nós vamos caminhando para uma osteoporose. Então, a minha receita é atividade física. É essencial. Maravilha. Ai, gente. Vamos contar rapidinho o que vamos, né, agora ser sincerona, além do que a gente já é. O que cada uma aqui faz de atividade física? Vou começar. Eu, esse ano, vou, assim, contar do meu orgulho, da minha felicidade para todo mundo. Eu comecei a correr. Era uma coisa que eu sempre quis e sempre protelava. E aí foi, na verdade, primeiro foi caminhada, perdão. Comecei a caminhar, em 3 meses depois falei, acho que preciso de um novo desafio, vou correr. Tô apaixonada. Agora a meta é ir aumentando, né? Já foi 5, já estou nos 8 quilômetros, até o fim do ano são 10. Então, junto a isso, eu começo também a fazer funcional para conseguir correr melhor. Foi uma Mudança de vida, né? transformação, assim, que eu virei a pregadora da Da corrida. corrida. Tá? Então, esse é o meu testemunho. E vocês, me contem. Olha, eu comecei a caminhar fazem 3 anos. A caminhar, não. Caminhar eu sempre caminhei, tá? Quer dizer, eu ando no caminho, com cachorro, né, devagarzinho. Acho que a gente nem considera, mas eu comecei a fazer musculação por conta de perda. Um dia um médico chegou e falou assim para mim, você qualquer hora você vai cair aí, ó, você não tem músculo, você não tem massa. Aí eu falei, gente, é preocupante. Então, hoje eu faço 2 vezes por semana musculação. Mas a partir do ano que vem eu vou fazer 3. Isso E vocês aí. podem me cobrar. Vou cobrar. Olha, tá dando a palavra, hein? Porque, Ó. ó, já faz uns 3 anos que eu falo Não, isso. E ó, o que eu falei pra minha Ela tá achando professora? que são só 4 aqui, né, Ó, gente? 6 o que eu falei para são minha milhares professora? acompanhando Eu esse tenho compromisso. que entrar na academia com prazer. Eu não posso vir por obrigação. Né? Então, hoje eu vou por prazer. Eu consegui, mas demorou, hein? Sim. Mas hoje eu gosto de ir na academia. E você, Duda? Bom, eu já fiz Muay Thai, já fiz tênis, tava jogando beach tênis até esses dias. E hoje, assim, atual, eu sempre fiz musculação, nunca deixei de fazer. Mas hoje eu coloquei mais intensidade, tô com personal que antes eu não tinha. E eu treino de 4 a 5 vezes por semana. Dudinha, hein? Oh, maravilhoso! Tô ganhando de você. Mas eu chego lá. Doutora Ana, eu sei que você é quase uma atleta. Conta pra gente. Eu faço 2 vezes por semana treino de eletroestimulação. Eu faço de 2 a 3 vezes corrida e 1 dia de beach tênis. Nossa, realmente. Então Ela ganhou. É vida, é vida. Atividade física é vida. com certeza. E eu também não era muito tempo atrás, até que o Vladimir, meu marido, me ajudou. E olha, precisa, eu fui entendendo, fui para academia, fui com personal. E hoje é a minha vida. Quando você tem um estímulo, é mais gostoso, Quando você né? tem o estímulo, então é lógico que, às vezes, mediante os compromissos, eu não faço o treino, que é aqui, né, em Rio Preto, mediante viagem, mas eu não deixo de fazer corrida, porque eu só tenho que levar o tênis. É, porque onde você está, você pode Aonde correr, eu né? estou, eu posso correr. Exato. Então, faz parte da minha vida. E Ai, é isso que eu passo doutora. para as pacientes. Parabéns. Precisa. Maravilha. É isso aí. Exato, exato. Ai, gente, agora eu quero agradecer, doutora. Agradecer muito a oportunidade que você, assim, de poder compartilhar, né? Tanta informação boa que a gente teve com esse conteúdo maravilhoso. A gente sabe que você é muito estudiosa. Eu queria agradecer, assim, de coração. Foi muito bom para a gente. Muito, muito, muito. E eu tenho certeza que outras oportunidades virão para a gente falar de coisas, assim, que a gente precisa ouvir. Sabe por quê, doutora? A nossa missão é o quê?
levar informação correta. As pessoas pegam informação onde não deve, a gente acabou de falar, internet, então, a nossa missão é essa. Eu estou aqui para cumprir isso. E eu tenho certeza que a gente está fazendo muito bem. E por ter escolhido você. Ai, muito obrigada. Doutora, olha, a gente falou tanto de um assunto e eu te trouxe um presente. Ai, olha ela, olha ela, E eu presentinho. queria que você abrisse e a gente vai falar sobre o presente que eu quero fazer, uma propaganda. Conta, vai contando pra gente o que olha, é. gente, a gente falou tanto de sono, tanto que os hormônios, que a melatonina é um hormônio e ela cai com a idade. E eu trouxe para a doutora o lançamento da Manipulare, que é uma goma de melatonina. Gente, que delícia! Tá? Ela é muito gostosa, o sabor é muito gostoso. Então, a doutora foi presenteada com uma goma de melatonina. Doutora, vamos mostrar pro pessoal? Vamos. Olha aqui, gente. Que legal. Ó, da Manipulare. A melatonina hoje está assim muito bem utilizada, com resultado muito bom, né, doutora? Muito. Que, Então inclusive, faça o uso e depois Sim. você fala do Feedback. Dá um feedback pra gente, o Claro. paladar, pra gente é muito importante. Claro. Nós aprovamos, tá? Claro. Eu tenho certeza que você também vai gostar. Você ia Que falar delícia. sobre essa melatonina? Ou... que a Adriana Fez parte do estudo. fez parte do meu estudo de mestrado na FAMERP, que foi a suplementação de melatonina com relação à obesidade. Olha, gente, que interessante. Então, como né, eu estudando cada vez mais, adoro estudar, e para mais uma ajuda para o paciente obeso. Então, é minha pesquisa, melatonina. Entendi. Eu Que adorei E a o Manipulare presente. forneceu para esse grupo de estudo a melatonina. Entendi. Então é uma suplementação para ter um sono mais reparador. Mas olha para você ver, Isso. o emagrecimento depende do quê? De um sono De bom. um sono com bom, certeza. porque é o que eu falei. Quando nós não dormimos bem, não temos um sono reparador, altera, desequilibra os hormônios da fome e da saciedade. Ou seja, você dormindo bem, a melatonina agindo bem, você dorme bem e melhora o seu emagrecimento. Maravilha. Ô, Marcelinha, eu sei que Sim, você quer diga, encerrar, diga. Ah. mas, gente, olha o álcool gel da Manipulare. Hoje ela tá Eu não propagandeira, podia deixar de hoje ela falar, tá que gente. tá. Esse é o melhor álcool. Ele é hidratante, ele tem um cheirinho E é de verdade. kiwi. É maravilhoso, É verdade. gente. Ó, só na Manipulare você encontra, viu? É verdade, é muito bom mesmo, gente, vale a pena. Doutora, eu também quero registrar o agradecimento. Foi uma honra mesmo. A gente sabe que você é uma estudiosa, é alguém que persegue esse caminho como missão de vida mesmo, ajudar as pessoas a olharem para si, a mudar, né? Essa pergunta que a gente fez aqui no final sobre o que cada uma está fazendo por si, é para dizer mesmo para quem nos acompanha que todo mundo pode. Não tem tempo, nunca é tarde, né? É hoje. É a partir do momento que você tem um Decide. clique, decide e faz acontecer. Então, obrigada por nos ajudar nessa missão. As portas continuam abertas, os nossos microfones, as nossas câmeras, porque a gente quer muito ter você aqui outra vez. Obrigada, viu? Doutora, eu também quero te agradecer. Eu aprendo com você todos os dias. Você entrou na minha vida, assim, de uma tal forma que você, para mim, é uma professora mesmo. Obrigada, tá? Ai, que delícia. Olha, é muito emocionante ouvir todos esses agradecimentos. E como eu já falei, é a minha missão. E muito obrigada pelo convite. Como nós fomos conversando, foi uma delícia a nossa conversa. Sim. E muito informativa para muitas pessoas. É o que nós estamos buscando aqui, e informação com ciência. Isso, doutora. Exato. E informação que tem a verdade registrada, do que muitas informações que nós vemos aí que atrapalha muita população. Com É isso aí. certeza. Queridos, então, com esse fechamento, a gente quer deixar o nosso beijo, o nosso abraço. Vai ter brinde também, a Adriana já está se preparando. Eu queria te lembrar, não esquece de se inscrever no canal, porque aí você fica por dentro de tudo. Ativa o sininho, vai chegar a notificação, você já vai saber o que vai ter no próximo episódio.
segue a gente também no Spotify. Lá você pode seguir, também já saber em primeira mão dos nossos novos episódios. E tem o nosso Instagram, @Conexão Saúdecast. Ali a gente tem uma conversa quente todo dia, mais próxima. A gente está ouvindo vocês o tempo todo, respondendo. A gente tem o maior carinho, doutora Ana, em fazer isso, porque é realmente colhendo o fruto desse trabalho, dessa semente que a gente está aí jogando, né, em solo fértil. Então, vem junto com a gente. Já quero deixar aí marcado na sua agenda, dia 3 de outubro, a gente vai ter, gente, em outubro, mesas incríveis. A gente vai falar sobre intestino e o funcionamento do corpo todo em função disso. A gente vai falar sobre prevenção ao câncer de mama e as últimas novidades. Vai ser muito bom. Então, já marca na sua agenda nosso próximo encontro, 3 de outubro. Um beijo e vamos ao brinde, né, meninas? Gente, olha aqui. Vamos lá, viva! Viva!